Solta o endereço para a gente aí, por favor. É por isso que eu sempre digo, gente, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você crê nisso? Pode acreditar, querido, porque a Bíblia não mente. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, é porque Jesus um dia vai voltar para nos resgatar, amém? Você crê nisso? O endereço está aí para você, 1 Samuel capítulo 17, do verso 1 ao verso 58. Mas presta atenção aqui. Vai ficar como lição de casa para você ler, amém? Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é bem longo, 58 versículos, e eu vou me adiantar aqui um pouco, mas vai ficar como lição de casa para você, né? Chegar e estudar e ver essa passagem. É a passagem que Davi enfrenta Golias. Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Tem alguém aqui que não conhece? Se não conhece, eu vou ler o texto. Mas eu acho que quando a gente entra na igreja, desde que a gente é pequeno, criança, acho que é uma das histórias mais contadas, né? Acho que até toda criança sabe, né? A história de Davi que enfrentou o gigante Golias. Então fica aí como dever de casa para você. Eu vou citar alguns versículos durante a mensagem, mas depois você em casa vai assumir o compromisso de ler esse capítulo e estudar um pouco mais da palavra de Deus, amém? Eu quero contar essa história para você, e eu gostaria que você imaginasse as situações que nós vamos descrever aqui, e nós vamos fazer, é claro, algumas colocações, segundo aquilo que o Espírito nos orientou nesta noite, amém? Davi era um jovem muito bonito, você já imaginou isso? A Bíblia fala que Davi era um jovem bonito, de boa aparência, né, cabelos ruivos, né? Davi roubava o coração das hebreias. Eita glória, o homem era bonito mesmo. Você nunca viu Davi assim, né? Mas depois você lê lá no capítulo que você vai ver. E Davi, uma certa altura, né, da sua vida, ele se ajoelha na beira de um riacho e ele bebe um gole d'água. Imagina a cena. E ele lava o seu rosto ali com aquela água fresca daquele riacho, afinal de contas ele estava no meio do deserto, era o Vale do Carvalho. E no deserto, eu sei, se você não sabe, você vai passar a saber agora que no deserto faz bastante calor, amém? E ele vê o reflexo dele ali na água, né, o rosto dele, mas não é isso que Davi está procurando, não é o reflexo do rosto dele. Davi está procurando pedras, mais precisamente seixos. São pedras lisas e pesadas, mas que têm a forma arredondada. São pedras que o rio vai levando, e à medida que elas vão, né, correndo no rio, pela força das águas, né, aquelas pedras vão perdendo as suas pontas, elas vão ficando arredondadas. É isso que ele procura. Para quê, pastor? Pedras que se encaixem no fundo, na funda de couro que aquele jovem pastor carrega por todos os lados. Afinal de contas, Davi era um pastor de ovelhas, e a funda era o instrumento que ele tinha, né, para espantar, né, os animais que vinham atacar o rebanho, os rebanhos de seu pai Jessé. Quando um leão, um urso, raposa, lobo, né, qualquer coisa tentasse atacar aquelas ovelhas, pegar suas ovelhas, esse belo jovem pastor sempre tinha em sua bolsa pedras, seixos, para atirar contra esses animais, né? Mas dessa vez era diferente, porque essas pedras seriam usadas não contra animais, mas contra um gigante. Imagina só, né? Matar um gigante com uma pedra. Você já imaginou isso? Mas Davi era jovem, né? Jovem é outro papo. Jovem tem umas ideias aí meio... Segundo os estudiosos, Davi tinha por volta de 16, 17 anos de idade, né? E a gente, quando é jovem, a gente tem essas ideias doidas, sim ou não? A gente, quando tem 17 anos de idade, a gente acha que sabe tudo. Nossos pais já não sabem mais nada. Não é assim? Está todo mundo balançando a cabeça, concordando. Aí, quando a gente chega aos 40, né? Não estou dizendo que eu já cheguei, mas quando chega aos 40, né? Aí a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, com 17, eu estava bem demais. Mas Davi era... Mas você conhece um jeito melhor de matar gigante do que com pedra? Você conhece? Era o jeito que Davi conhecia. E por falar em gigante, esse mesmo gigantão, ele olha lá de cima da montanha e não se cansa de zombar dos israelitas. Você vai ler lá no Para Casa.
Ele e o bando de filisteus transformaram aquele vale, né, numa floresta de lanças e zombarias. Por 40 dias aquele gigante clamou por um desafiante. Por 40 dias aquele gigante se achou o cara. Porque ele clamava para alguém para lutar com ele, mas ele não achava ninguém. Então ele estava se achando o cara. E ele zombava de tudo e de todos. E de manhã e de noite, a Bíblia diz que durante 40 dias ele gritava: ei, eu sou o cara. Quem vai me enfrentar? De manhã e de noite. 40 dias, a mesma coisa. Era comum, para evitar o alto custo da guerra, fazer guerra é caro, você sabia disso? Desde aqueles tempos. E nos tempos de Davi, Israel tinha muitas batalhas, enfrentava muitas guerras, principalmente contra os filisteus. Então, para se evitar o alto custo da guerra, era comum se colocar um soldado de cada lado, de cada exército. E é lógico que sempre se escolhia quem? O melhor soldado. O mais forte, o mais bem treinado, o mais capacitado. O que fazia com isso? Se evitava aquela matança toda, e aquele que ganhava, né, o exército era declarado vencedor, o outro exército ficava submisso a ele. Foi por isso que Golias zombou quando viu Davi. Porque Golias estava esperando um guerreiro para lutar contra ele. E do alto dos seus 3 metros de altura, né, com uma armadura que pesava 55 quilos, gente, é capaz da armadura de Golias ser mais pesada que o próprio Davi. O que ele fez? Né? Ele riu durante 40 dias, porque não apareceu nenhum hebreu para lutar com ele. Quando apareceu quem fosse lutar, apareceu quem? Um jovem ruivo, né? Um garoto de boa aparência, nada de soldado. Então Golias começou a zombar de Davi. Você? A Bíblia diz que ele falou porque Davi pegou uma funda e o seu cajado e foi se apresentar a ele. Então Golias diz assim: você, para me enfrentar? Por um acaso eu sou algum cachorro para você vir com pau, né, para cima de mim? Que é isso, garoto? Imagina a cena. Eu gosto de imaginar essas coisas. Golias, 3 metros de altura, olhando para aquele garotinho ali magrelinho e dando risada. Se achando o cara, achando que o negócio já estava ganho. Aí eu fico imaginando Davi balançando a cabeça e dizendo por dentro: de hoje você não passa. Golias zomba de Davi. Davi era magricelo, Golias era uma montanha de carne. Se fosse no UFC, eu fui lá pesquisar, seria o peso pena contra o peso pesado. Era uma moto contra uma carreta, um poodle contra um Rottweiler, um alicate de unha para cortar uma pedra de granito, uma faca de plástico para serrar uma árvore. Conseguem ver a diferença? Quais eram as chances de Davi? Se fosse numa casa de aposta, era 10-0 Golias. Ninguém ia apostar em Davi. Ninguém. Era Golias na cabeça. E aí a primeira reflexão da noite, né, diante de tanta diferença, diante de tanta adversidade, a primeira pergunta que o Espírito Santo nos incomoda essa noite é: você já se sentiu assim diante dos seus problemas? Em total desvantagem? Já? Na sua opinião, Davi tem mais chance de vencer Golias do que você vencer os seus problemas de tão grande que eles são? Seu gigante às vezes não tem espada, não tem escudo na mão, mas talvez ele venha na forma de desemprego. Talvez o seu gigante seja o resultado daquele exame que você recebeu. Talvez o seu gigante seja a sua família, seu casamento, seu chefe, a prova da escola, a nota que você precisa tirar, os boletos que você não consegue pagar.
A pornografia que você não consegue resistir, quem sabe os braços de um amante, o dinheiro fácil que insiste em entrar no bolso, o passado que te atormenta, o futuro que tira seu sono, o sabor da bebida, a viagem das drogas. Eu não sei qual é o seu gigante, eu sei qual é o meu. Não sei qual é o seu. É certo que todos nós enfrentamos gigantes. Não penso porque a gente é pastor, não enfrenta não. A gente enfrenta cada gigantão, gente, que vocês nem imaginam. Eu sei qual é o meu, e todos os dias, né, ele vem para nos atormentar. Era como Golias fazia. Durante 40 dias ele zombava dos israelitas. E tem gente que às vezes o gigante está atormentando ele a vida inteira. Já passou de 40 dias faz tempo. Quem sabe há quanto tempo ele te persegue. Os familiares de Golias, eles eram inimigos antigos dos israelitas. Josué já havia os expulsado da terra 300 anos antes. Josué destruiu todos os habitantes da terra, exceto 3 cidades dos filisteus: Gate, Gaza, Gate e Asdod. E Gate produzia gigantes. Adivinha de onde Golias era? De Gate. Então, quando aqueles soldados de Saul viram o filisteu, eles sussurraram assim: de novo? Não é possível. Na cabeça deles, eles estavam pensando assim: o meu avô lutou contra o avô desse cara. O meu pai lutou contra o pai desse cara. E agora de novo, a mesma situação. Você já viu essa cena na sua vida? Aquele gigante que você venceu lá no passado aparece de novo? Já passou por isso? Aí você diz: isso de novo não é possível. Aquele resultado de exame de novo. Desemprego de novo. Um aperto de novo. Outro divórcio na família. Esse cara na empresa de novo, voltou esse cara. Corte de funcionário de novo. Bati o carro de novo. Está bebendo de novo. Já viu isso? Gigante que vai e volta. Sabe, querido, tem gigante que sempre volta. Parece praga, mas é gigante. Como Golias que vinha de manhã, voltava no final da tarde, no outro dia a mesma coisa, e de manhã e de tarde. Na nossa vida, às vezes, nós vamos enfrentar gigantes que nós vencemos lá no passado, e eles voltam outra vez. É uma realidade, irmão. E o que fazer diante de tudo isso? O que fez Davi diante do gigante? Essa que é a questão. Olha a pergunta, olha a mensagem: como vencer gigantes? O que nós podemos aprender com o Davi? Talvez a gente não seja tão belo e tão jovem como Davi, mas podemos ter a mesma atitude vitoriosa que ele teve. Davi ficou conhecido na história como matador de gigante. Querido, talvez você não saiba, mas Deus te fez um matador de gigante também. Talvez você ainda não saiba disso, mas você vai sair daqui hoje sabendo. E dos mais difíceis e dos maiores, querido, Deus te fez um exterminador de gigante. Sabe, querido, porque lutando ao lado de Davi estava Deus, e lutando ao meu lado e ao seu lado está lutando Deus por nós. É por isso que nós somos exterminadores de gigantes, não por causa da nossa força, mas porque quem luta conosco. Aleluia. E Davi sabia disso. É isso que eu quero chamar a sua atenção essa noite. Olha as palavras de Davi depois que ele ouviu os gigantes zombar dos israelitas. Quem é esse incircunciso? Quem é esse miserável? Quem é esse cara, né, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmão, presta atenção, pega a revelação para vencer gigante. O que foi que Davi fez? Davi apareceu em cena não falando do gigante, mas falando de Deus.
Até aqui Deus não era conhecido na história. Quando Davi aparece falando de Deus. Pega a revelação. Os soldados não falavam de Deus, eles estavam assustados com o problema, assustados com o gigante. Saul, que era o rei, nenhuma hora falou de Deus, ele estava assustado demais. Provavelmente seria ele que teria que lutar, ele era o mais alto de Israel. Assustado, não fala de Deus. Quando Davi entra em cena, Davi aparece não falando do gigante, não falando do problema, mas Davi aparece falando de Deus. Pegou a revelação? Davi não joga a conversa fora, não perde tempo, não fica exaltando o problema, não procura quantos por cento de chance ele tem, ele não quer saber o peso da lança de Golias, ele não quer saber o peso da armadura de Golias, nada. Davi não exalta o problema, ele não está nem aí para o problema, porque no seu coração ele tinha certeza que lutar ao lado de Deus era garantia de vitória. Olha o que ele diz lá no verso 37, o Senhor que me livrou da mão do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. Ele não estava nem aí para o gigante, o negócio dele era com Deus. Ou seja, ninguém fala nada de Deus, Davi não fala outra coisa a não ser Deus. Aleluia. Pegou a revelação? Davi coloca seu foco não no gigante, mas em Deus. E a lição é, onde a gente coloca o foco faz toda a diferença. Davi vê, enxerga o que os outros não veem. Todos os olhos, exceto o de Davi, vou repetir, todos os olhos, exceto os olhos de Davi, estão concentrados no grandalhão, no problema, no zombador, né? Naquele que irradia ódio, né? Os soldados concentram o seu foco no problema. Os soldados sabiam das zombarias de Golias, das suas exigências, das afrontas. Todos são especialistas em Golias, mas Davi é especialista em Deus. Essa que é a diferença. Davi olha para a solução e não para o problema. Davi já enxergava os benefícios do pós-guerra, né? Enquanto aqueles homens só enxergavam o quê? Problemas. Davi já enxergava a vitória, enquanto aqueles homens viam apenas luta. Davi já enxergava o sol que brilha, quando os homens só viam trevas. E a pergunta é, diante dos problemas, onde nós temos colocado o nosso foco? Diante dos problemas da nossa vida, né? Diante dos gigantes, né? Da nossa boca saem palavras de divulgação do problema, ou saem palavras para exaltar a vitória no Deus vivo, como Davi fez? O Senhor vai dar ele na minha mão, porque é o Senhor que luta comigo. Foi por isso que Davi correu em direção ao gigante. Foi um start, começou a luta, está valendo, deixa eu correr para derrubar esse gigante, porque esse gigante para o meu Deus não é nada. Davi só estava esperando o estalar, só a bandeirada. Quando deu a bandeirada, ele partiu para cima do gigante, porque ele sabia, não era ele que ia derrotar o gigante, era Deus. Deus ia usar ele. Ele ia ser apenas um instrumento nas mãos de Deus. Gente, imagina a cena para você ver a diferença entre os outros e Davi. Imagina a cena, imagina na sua cabeça. Enquanto Davi corre em direção ao gigante, os 3 irmãos de Davi taparam os olhos, viraram o rosto, com medo e vergonha. Saul ficou olhando aquele garoto, aquele jovenzinho correr em direção à morte. Golias dá uma gargalhada, Golias zomba, e no que ele ri, irmãos, o capacete dele chega um pouquinho para trás, querido, foi o suficiente. Imagina a cena, Davi pega uma funda, coloca uma pedra dentro, ele gira e sai correndo para o gigante. No que o gigante riu, no que o gigante zombou, que o gigante deu uma gargalhada, que o capacete dele mexeu, meu irmão, a pedra foi no meio da testa dele, pá! A pedra pegou o seu voo,
Quando ela estava no meio do caminho, Deus deu um peteleco assim, puf. A Bíblia diz que ela cravou na testa do gigante. Davi foi o primeiro sniper da história, você sabia disso? Sabe aquele que atira aí? Davi foi o primeiro, e em movimento ainda, que os snipers de hoje ficam paradinho, deitado, né? Ele estava em movimento. As pernas do gigante se dobram, ele cai por terra, Davi sobe em cima dele, pega a espada, fere o gigante, corta a cabeça dele. Querido, um homem, uma mulher, uma família que tenha Deus do seu lado, que tenha consciência de quem Deus é, como Davi tinha, querido, pode muito bem enfrentar seus gigantes sem medo nenhum, porque sabe que Deus luta ao seu lado. Porque não é na nossa força, foi como Davi disse, é na força do Deus vivo. Não foi a pedra, foi a mão de Deus. Deus vai me entregar esse incircunciso. Queridos, entenda algo na sua vida. Quando você enfrentar um problema, quando você enfrentar um gigante, faça como Davi, faça Deus aparecer na sua vida. Exalte o nome de Deus quando você enfrentar gigante, faça Deus aumentar e Golias diminuir. Mostre para o seu problema que quem luta do seu lado é Deus. Mostre para o seu problema que Deus é invencível. Pode declarar guerra, querido, porque Deus luta por você e você vai sair vitorioso, querido. Nós vamos ter essa consciência, a consciência que Davi tinha. Aprender com Davi a colocar os olhos no lugar certo, diante dos gigantes. Precisamos aprender a enxergar a vitória antecipadamente, como Davi enxergou. E acima de tudo, querido, ter como Davi a confiança que ele tinha em Deus, que Deus pode todas as coisas. Gigante nenhum é suficiente para derrotar Deus, querido. É o que a gente sempre diz, né? Mostre para o seu problema, mostre para o seu gigante o tamanho do seu Deus, não o inverso. Seu Deus não está morto, Ele é o mesmo Deus que lutou por Davi e luta por você. Agir com fé, irmão. Consciência. Ter fé em Deus, a fé faz isso. A fé toma posse antecipadamente, né? Ainda que os olhos naturais não vejam a solução do problema. A fé já tomou posse. A fé traz paz ao coração necessitado, né? Que não consegue enxergar às vezes uma saída. A fé faz isso. A fé faz a gente enxergar o sol num tempo nublado. A fé mostra a porta de saída onde todos só enxergam o quê? Paredes. É isso que a fé faz. E só abrindo um parênteses aqui, a Bíblia diz em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Querido, entenda, não é a nossa conta bancária que vence o mundo. Não é a nossa formação acadêmica que vence o mundo. Não é a nossa sabedoria humana que vence o mundo. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Confiança em Deus, olhos no lugar certo. Pela fé nós tomamos posse de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, já conquistou por nós. Salvação, vida abundante, prosperidade, cura, saúde divina, né? Paz, alegria no Espírito. Como que a gente consegue isso, pastor? Pela fé, colocando o foco no lugar certo. Eu queria tanto que Deus fizesse algo em minha vida. Efésios capítulo 3, verso 20, Paulo vai dizer, aquele que é poderoso, né? Para fazer, né, em nós muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que opera em você, querido, é a fé. Aleluia. Se você tiver fé, querido, Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. E só para completar, querido, lá o escritor de Hebreus, em Hebreus 11, verso 6, ele vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus.
Querido, nós precisamos enfrentar os problemas, os gigantes que aparecem, não tem como correr. Contudo, querido, nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Você já parou para pensar nisso? É você que escolhe se você enfrenta sozinho ou se você enfrenta com Deus. Porque tem gente que exclui Deus, procura todos os tipos de solução, menos Deus. E Deus está o quê? Sempre pronto para nos ajudar, mas tem crente que não consegue enxergar isso. Sabe, pastor, às vezes eu acho que Deus me esqueceu. Já vi gente falando assim, porque nada dá certo na minha vida, eu erro muito, por isso que Deus não me ajuda. Aí, pastor, o senhor está pregando aí, querendo comparar a minha vida com a vida de Davi, não dá certo, pastor. Querido, a Bíblia diz, lá em Atos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vou te explicar uma coisa. Isso foi o próprio Deus que falou a respeito de Davi. Ninguém mais ganhou esse título, nem Moisés, nem Abraão, nem Paulo, ninguém. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E talvez a gente pense, quando a gente lê essas palavras na Bíblia, talvez a gente pense que isso está muito distante de nós. Não é assim? Porque nós pensamos, nós somos falhos, e é verdade, somos falhos mesmo. Ou só eu que falho aqui, vocês não falham? Nós erramos, sim ou não? Erramos. Nós cometemos erro mesmo. Aí nós pensamos assim, não, é porque pastor, é que Davi era um homem tão certinho, né? Segundo o coração de Deus, por isso que Deus atendia ele, por isso que Deus fazia as coisas com ele. Querido, quando a gente lê a história de Davi, a gente percebe algumas coisas. Presta atenção, vê se você se identifica, na sua mente aí, vê se você se identifica, né? Se a realidade de Davi é muito diferente da sua, presta atenção. O camarada caía toda vez que se levantava. Já aconteceu isso com você? Você se levantou de uma situação, daqui a pouco você cai de novo? Já aconteceu? Comigo já. Olha como é que era a vida de Davi. Tropeçava toda vez que vencia. Perturbou Golias com um olhar fulminante e com o mesmo zóio cobiçou Batseba. Desafiou os filisteus lá, os escarnecedores de Deus lá no vale, e mais à frente foi ficar junto com eles lá. Deu uma de doido, foi lá morar com os filisteus lá, porque fingiu de doido, estava fugindo de Saul, fingiu que era doido e foi morar no meio dos filisteus. Num dia era um escoteiro condecorado, no outro dia fazia amizade com os mafiosos. Davi soube liderar exército, mas não soube comandar a sua casa. A casa dele era uma bagunça, a família dele era uma bagunça. Davi se irritava, Davi lamentava, Davi tinha sede de sangue, mas Davi tinha fome de Deus. Davi teve 8 esposas, isso aí você não pode ter não, tá? Porque é a antiga aliança, hoje em dia não pode mais. E Davi teve um Deus. Querido, o que eu quero dizer com isso? Querido, a vida de Davi era uma montanha russa. Era assim, ó, cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Nessas montanhas russas daqui não, irmão, é as montanhas russas lá de fora, aquelas cabulosas. Parece com a sua vida, sim ou não? Porque com a minha parece. Ou você sempre esteve no topo, você nunca caiu. E sempre esteve no topo, e nunca caiu. A vida de Davi era assim, gente. Aí quando a gente olha, como é que pode um homem segundo o coração de Deus? Tem estudiosos, o pessoal até questiona essas coisas. Que uma hora por cima, depois por baixo. Parece ou não parece com a vida da gente? Parece. Porque, querido, todos nós temos momentos bons e ruins. Todos nós passamos por um momento de euforia, depois por um momento de angústia. Todos nós, né, temos vitória, mas temos derrotas. Todos nós, né, recebemos coisas boas, mas recebemos também coisas ruins, nós continuamos no mundo. Altos e baixos, era assim a vida de Davi, é assim a nossa vida também. Agora presta atenção, se Deus pôde usar Davi, que vivia uma montanha russa, Deus também pode usar eu e você que vivemos também uma montanha russa. Aleluia, querido. Se Davi, cheio de altos e baixos, venceu o seu gigante, nós podemos também viver cheios de altos e baixos e vencer os nossos gigantes, querido. Aleluia. É como Paulo diz, né, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque não é nós, querido, é a força de Deus a nosso favor. É Deus que trabalha por nós. Então pode ser qualquer gigante que venha contra nós.
Tem gente hoje aí enfrentando gigante aí, né, do desânimo, da rejeição, do fracasso, da vingança, do remorso, sei lá qual é o gigante que está na sua vida, né? Não sei, seja o que for, mas querido, a caminhada com Cristo nos garante que no final seremos vencedores. Aleluia, querido. Não é por causa de mim, por causa de você, querido, é por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Aleluia. Na história de Davi, não teve nenhum milagre. Você pode ler a história de Davi inteira, você não vai achar um milagre na história de Davi. Davi não abriu o mar, Davi não orou, ninguém foi curado, não ressuscitou ninguém, não teve carruagem de fogo na história de Davi, não teve, sabe, não parou o sol, nada, não teve nenhum milagre na vida de Davi, nenhum. Davi não operou nenhum milagre, era um homem comum como eu e você. O milagre, a diferença é que o milagre era o próprio Davi, né? Por quê? Porque Davi era apaixonado com Deus. A confiança dele estava em Deus. Seja o que for que tem que enfrentar, é Deus. Era Deus na vida dele. Era um homem que confiava em Deus e colocava nele a sua confiança e colocava o seu coração em Deus. Então, querido, só para a gente fechar, a lição de hoje é: concentre-se nos gigantes, né? Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Agora, concentre-se em Deus, como Davi fazia, e os seus gigantes cairão. Aleluia. Essa que é a lição. Deus está dizendo para mim e para você hoje: ei, matador de gigante, olha para mim. Não olha para o gigante não, não olha para o problema não. O gigante vai vir, o problema vai vir, mas eu e você precisamos olhar para Deus. O título de matador de gigante nós já ganhamos, querido. Como? Cristo conquistou para nós na cruz. Nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Quando a gente tira os olhos de Deus, tudo que enxergamos são problemas, dificuldade, angústia, medo, insegurança. Tirou os olhos de Deus, é o que você vai enxergar. No mundo só tem isso para te oferecer. Agora, quando os nossos olhos estão no foco certo, né? Quando nós estamos olhando para Deus, quando a nossa boca proclama as coisas certas, o que enxergamos? Em Deus, renovo, alegria, esperança, dias melhores, paz, vida abundante. Aleluia. Porque enfrentar problemas sozinho, querido, volto a repetir, se podemos enfrentá-los com Deus. Por que passar pelo deserto sozinho, se podemos desfrutar da companhia da água da vida? Por que passar pelo vale da sombra da morte sozinho, se podemos desfrutar da companhia da vida eterna? Aleluia. Então, querido, o foco no lugar certo faz toda a diferença. Vai ter dia que nós vamos chorar, vai ter dia que as lembranças, né, serão ruins, vai ter dia que as coisas não vão sair do jeito que nós planejamos, né? Vai ter dia que, né, que a gente vai perder quando a gente gostaria de ganhar, vai ter dia que as notícias vão chegar, não é do jeito que a gente espera, não serão tão boas assim, mas olha o segredo: se em todos esses dias nós mantivermos os nossos olhos e a nossa esperança em Deus, certamente sairemos vencedores no final da batalha. Aleluia. E para fechar com chave de ouro, lá no céu, vai ter uma reunião, uma grande assembleia, uma grande convenção só de matadores de gigante. E eu e você estaremos lá, para glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, e na vida das nossas famílias. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Foco no lugar certo, fé em Deus, e sairemos vencedores no final das nossas vidas. Amém? Glória a Deus.